Este é a voz. Não, não sou a voz, pronto, é o que é. Eh, o que é que eu hei de dizer nestes primeiros minutos de podcast? Eu sei que já vos cortei a expectativa sobre tudo o que é que haveria de ser este podcast, mas olha, é a vida. Tenho mais patrocínios em nove, não vou dizer o nome. Bom, bem-vindos ao episódio piloto daquilo que vai ser uma coisa estranha, uma definição estranha de podcast. Efetivamente, eu queria algo mais pessoal, mas também quero mais algo, parabéns, queria algo mais entrevista. Se calhar vai ser uma junção de todo o possível universo. Vou juntar as minhas áreas todas num só panorama de história, vida pessoal. Não é que se interesse muito, mas é o que temos. Boa noite. Acho que é um pouco disso que vai ser este podcast. Mas, enfim, para que é que estamos aqui hoje? Hoje estamos aqui para criar um episódio que não vai vos valer nada na porcaria da vossa vida. É o que é. Vou-vos falar sobre a minha vida e sobre um cu. Vou. É o que tem que ser. Meus queridos, não queiram. Olhem, é a vida, parem de assistir. E parem enquanto ainda é tempo, porque depois vocês entram neste meu universo e depois já não há saída propícia para esta situação. Nada definido por agora, nada. Enfim, nada muito. Como é que eu hei de explicar? Nada muito concreto do que é que vai ser esta geringonça toda. Mas há uma certeza: tenho que comprar um microfone. Tenho, tenho. Não há microfone, estou a gravar neste momento com o telemóvel e habituem-se porque isto vai ser só a minha voz e é a minha voz, não há cá gravações com câmaras. Querem, vejam outros podcasts. É o que é. Bem-vindos. Hum, mas é o que é. E hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é domingo. Pronto, muita gente está muito farta desta minha frase no dia especialmente de hoje. Foi um dia a ser uma saída frenética e muita gente, eu decidi massacrar a cabeça a muita gente com esta frase. Hoje é domingo. Para quem não sabe, Cristina Ferreira, nascida e criada na Malveira. Porquê é que eu estou a falar num tom propriamente jornalístico? Não faz sentido. Parece que estou a narrar algo na rádio. Não gosto. Ou se calhar gosto. Vamos ver. O que é que temos? Hoje é domingo. Hoje é domingo, não há nada para fazer nas nossas miseráveis vidas, por isso vamos gravar um episódio de podcast. Vamos ver. Um mote de hoje que eu ando a pensar há muito tempo, e este podcast começa precisamente por seguir esse mote que é seguir o destino. Este, este episódio só era possível graças ao seguimento do destino que apostei, vamos lá dizendo assim, porque mais ninguém pode fazer nada na vossa vida sem serem vocês. Por isso, sigam o vosso destino, e é como a música diz, sigam o vosso destino sem olhar para trás. E é muito basicamente isso que eu tenho como mote neste podcast. Sigam o vosso destino sem olhar para trás. Durante estes últimos meses, experiências muito imersivas, como a voz, o poder da palavra, onde eu participei, e que, graças a isso que fizeram uma tal libertação para criar este primeiro episódio e para outros que já estão pré-gravados, mas pronto, alguns são do Arco de Velha, por isso, pronto, vou de férias e vocês ficam a ouvir os outros episódios que já estavam gravados na gaveta há 6 meses atrás, mas hum, é o que é. É o que é. Seguir o destino. Nos últimos meses, e voltando à conversa, eu estou-me a perder totalmente. Não sei se já repararam, mas eu estou-me a perder totalmente na conversa. Não gosto disto. Não gosto. Nestes últimos 6 meses, sensivelmente, ter experiências que me possibilitaram esse abrir de olhos, vamos lá dizendo. Pronto, estas experiências, no primeiro caso, foram-me sempre proporcionadas por outras pessoas, porque a priori não queria ir, não. Ah, não me apetece, não tenho tempo, corro rua, não gosto, tenho a universidade para tratar. Não, escritos. Há tempo para tudo. Só não há tempo para efetivamente morrer. Mas o resto há muito tempo. E ao vocês entrarem nestas experiências imersivas como, como a voz, o poder da palavra, podem ter aqui um ganhar de uma vocação que vocês não sabem. O ganhar de uma vocação ou talvez algo que vocês estava lá dentro, o vosso bichinho, mas não vamos dar importância a isso porque não vale a pena. Vale sempre a pena. Muito a pena.
E antes de mais, desculpem lá por estar aqui a fungar, mas tem que ser. Se não querem que eu fungue, por favor, comprem-me Benuron e venham-me trazer à minha morada. É o que é. Mas ao seguirmos essas experiências, temos muito aquela noção de um abrir de olhos. E essas experiências possibilitam-nos coisas grandiosas, grandiosas. Antes de mais, agradecer à minha querida colega e amiga Mariana, residência universitária, que me proporcionou esta ida à voz a poder da palavra. Chegou-me assim um dia e disse: podias participar nisto, tens uma boa oratória, tens uma boa escrita. Pronto, vou pensar no teu caso, Mariana. E eu estava a dizer: não vou participar, não me apetece, não tenho tempo para isto. Acabei por participar, por favor, obrigado, semana após semana, obrigado, Mariana. Semana após semana ali, inscreve-te, vai. E eu também, a priori, dizia: "Não me vão selecionar, não vão selecionar. Porque é que haveriam de selecionar? Há pessoas mais talentosas que eu". Erro. É um erro que todos nós pensamos, há pessoas melhores do que eu, não me apetece, arrisquem, arrisquem, sigam o destino e arrisquem. É isso o mote de hoje, neste projeto, estou eu com o projeto, caramba. Eu juro que vou tirar do meu vocabulário oratório o projeto. Neste projeto chega, que eu não quero mais. Neste episódio piloto, apenas vai ficar com 15 minutos, 10 por aí, sensivelmente, não muito mais. Depois o resto vai ter para aí 40 minutos, mas vamos definir. Isto é um episódio piloto só para me habituar a esta coisa estranha, que é gravar a minha voz e depois ouvir a minha voz e depois. Hum, E eu estou-me a perder do assunto outra vez. Não gosto. Parece o Bruno Nogueira. Eu, se calhar inspirei-me no Bruno Nogueira para criar este podcast. Pronto, mas continuando. Sigam o vosso destino. Sigam aquilo que o universo. Eu acredito muito no universo. Acredito muito na, na arte do universo, de nos entregar coisas. E ao nós ignorarmos esses avisos, vamos lá dizendo, estamos ali a quebrar uma barreira que por isso sigam sempre. Sigam sempre. Sigam. Sigam. Sigam a vossa intuição. Pronto, eu segui a minha intuição, inscrevi-me e deu-me asas, não só para construir ferramentas para o meu possível futuro, mas também muitas experiências boas, mas também saber estar em cima de um palco, que é muito importante, principalmente para a camada mais jovem que tem muito aquela ansiedade social, e eu vejo cada vez mais jovens a terem aquela ansiedade social de falar com o público. Falar com o público não é mau, se o público souber fazer críticas construtivas. Não estiveste bem aqui, podias melhorar isto. É claro que todos temos medo das críticas, mas vai haver sempre críticas. E o Voz deu-me essa possibilidade de dar-me essas asas para voar um bocadinho mais alto e para ver que o mundo não é isto. O mundo não é só faculdade. O mundo não é só estudos. O mundo é muitas coisas. Ou seja, o mundo é a voz. O mundo é a voz. E eu aprendi a gostar da minha voz nestes últimos meses de uma forma bastante exorbitante. Eu não gostava que falassem da minha voz. Quer dizer, às vezes gostava, pronto, enfim. Mas não gostava. A minha voz pronto, é uma voz, é o que é. Pronto, o que é que querem que eu diga? É uma voz, pronto. Não há mais nada de interessante nisso. Mas depois eu passei. Havia aqui qualquer coisa dentro desta voz que tinha alguma coisa para. Como é que eu ia te explicar? Algo que cativava as pessoas. E eu percebi isso ao longo do processo e dos amigos que fui lá criando. E eles incentivaram-me a lançar este podcast. Por isso eu agradeço muito aos meus queridos amigos do Voz. Voz, Voz. Esta é a voz. E depois posso. Eu tenho muitos poemas do Voz que eu nem cheguei a lançar no concurso. Mas pronto. E foram essas pessoas que, vamos lá dizer, o destino me proporcionou que me possibilitaram estar aqui hoje. Se não estava, eu agradeço muito a essas pessoas, agradeço ao Voz, agradeço à organização A Palavra que possibilita abrir caminhos que estavam fechados. E é isto, muito basicamente, seguir o destino. É claro que eu vou desenvolver muito mais esta ideia de seguir o destino. Por agora fica esta ideia de seguir o destino. Eu estou-me a repetir muitas vezes, eu não gosto de me repetir muitas vezes. Parece uma barata tonta. Estou nervoso. Porquê que eu estou nervoso? Não sei. Não me perguntem, não façam questões difíceis. Estou a gravar isto a um domingo às. Que horas são? Também estou cegueta, não convém um bocadinho. 10 da noite? 10 e 9 da noite. Eu comecei às 10. Passei 9 minutos. Já passaram 9 minutos. Ok.
sigam o destino, sigam a vossa intuição. E é muito disso que este podcast vai abordar e vai falar. Seguir aquilo que já estava fechadinho numa caixinha e dizia: não, não quero ir, mas libertem-se. Libertem-se porque é essencial. Libertem-se porque a vida vai-vos trazer muitas coisas que vos vão fazer libertar, nem que seja de forma obrigatória. Muitas vezes a vida traz-nos aquela sensação de ou escolhes, ou escolho eu, ou escolhes tu. Neste caso foi a vida que escolheu por mim, pronto. Mas vocês têm a escolha, é uma primeira vez. Têm sempre aquela escolha. Será que devo ir? Será que não devo ir? Depois a vida dá-vos aquela sensação, vai, vais ter que ir, olha, não fizeste a tua parte, agora faço eu a minha, e é o que é. E já vamos com 11 minutos. Eu aqui a falar 11 minutos, com horror. Nunca falei tanto na minha vida. Já sim, para quem me conhece, eu falo muito. Mas pronto, raia de coisa para terminar um podcast. Podcast nada. Eu estou-me a confundir todo. É o que é. Mas é um bom mote. É um bom mote para um podcast. Sigam o destino. Ou seguinha a destino sem olhar para trás. Ou seja, seguir o destino sem olhar para trás. Uma língua qualquer que eu já não me lembro qual é. Mas vamos nos vendo por aí. E eu acho que a minha frase de introdução para este podcast vai ser: esta é a voz. E teve aí, não me processes porque eu estou a usar a frase da voz. É porque muita gente já me comparou com a voz e não, não sou a voz, ou senão estava rico e não estava aqui a fazer um podcast, ok? Muita gente não, mas umas pessoas, sabes falar muito bem, umas pessoazinhas já me perguntaram no meio da rua se eu era a voz. Não, não sou a voz. Posso ser muito parecido à voz e ao tom da voz quando entro num tom mais esta é a voz, esta é a voz, esta é a voz. Mas não, não sou a voz de todo. Gostava de ser a voz, TVI contrata-me, mas é isto. O projeto, eu vou-me passar com a palavra projeto. Não é projeto. Episódio. Este episódio piloto que vai ficar marcado como número zero, porque eu não sei bem o que é que eu vim para aqui dizer, é tudo um experimento. Nem vos disse ao cabo o que é que vai ser o podcast. O podcast é algo sobre mim, de mim, para as vossas vozes da cabeça, para vocês ficarem a ecoar com reflexões todos os dias. Não é todos os dias, é quinzenalmente, porque eu vou lançar os episódios quinzenalmente. Ok? Quinzenalmente ou semanalmente? Não sei ainda, ainda vou definir. Mas eu tinha aqui uma coisinha que eu tinha escrito acerca do que ia ser hum, voz própria. Ou seja, porquê é que se chama voz própria? É isto que toda a gente pergunta. Toda a gente, um total de 2 pessoas perguntaram o que é, porquê voz própria. Primeiro, voz, a minha voz. A minha voz é, eu acho que é marcante. E pessoas disseram, marcante. E já cheguei a ter a minha chefe do trabalho a dizer que ia sonhar com a minha voz. Por isso é um bocadinho perturbador. Helena, não me mates por eu dizer isto. Voz própria, porque é minha. Nada original. É o que é. Pronto. É isto. Criam, é o que tem. Mas não venho só falar sobre mim. Eu venho falar sobre assuntos de atualidade que estejam a acontecer no momento ou na semana, mas também num tom mais pessoal, dando a minha opinião pessoal. Não sei se algumas opiniões podem ser um bocadinho controversas, mas vamos ver. Eu espero não ser cancelado logo nos primeiros episódios. Ou senão, refugio-me no meio do campo e nunca mais ninguém me vê. Ok, ok. Pode ser um podcast comigo mesmo, sendo esquizofrénico, com os meus heterónimos. Para quem me conhece, quem não me conhece passa-me a conhecer, eu tenho muitos heterónimos e essas personagens são evocadas ao longo do tempo. Por isso não se admirem eu estar muito feliz e depois evocar outro heterónimo de estar muito triste, corre. Ou entrevistas a outras pessoas, que eu também pretendo fazer a amigos, colegas, pessoas da voz, também são amigas, muita gente. Pronto. Não é cada episódio não vai ser um monólogo comigo, eu pretendo trazer muitas mais coisas, mas vamos com calma. Deixem-me comprar um microfone, uma salinha para fazer essas coisas. Quem quiser contribuir, mandem-me meu bem, está bem? Obrigado. Qual é a estrutura de cada episódio? Porquê é que eu estou a falar sobre isto? Não sei, não sei. A estrutura de cada episódio é: dou uma introdução sobre cada coisa e depois falo. E falo, e falo, porque é isso um podcast, ao fim e ao cabo. Qual é o público-alvo? A qualquer pessoa à face desta terra. Qualquer. Pode ser uma criança de 1 ano, e espero que a criança de 1 ano não esteja a ouvir as minhas possíveis opiniões políticas, mas o público-alvo pode ser qualquer pessoa. Qualquer mesmo. É o que é.
Eu não restringo idades. Também não vou falar porcaria. Estejam atentos. Não é conteúdos para maiores de 18. Embora também, e isto é uma coisa que eu tenho que muito refletir aqui. As pessoas dizem que eu tenho voz para poemas eróticos ou coisas eróticas. Não tenho. Recuso essa ideia. Não vou fazer coisas eróticas nunca nesta vida. Ok? Podias ler textos eróticos está-me a falar a palavra. Faltar a palavra. Fazer audiobook. Não vou fazer um audiobook com coisas eróticas. Pelo amor de Deus. Venha ao Carmo e a Trindade. Não vou fazer. Coisas não fazíveis à face de terra. É o que é. Qual é o tom e estilo? Vê a minha mudança de humor, entrei no meu heterónimo mais irritado e depois agora estou outra vez no normal, no tom jornalístico. Porque esta é uma notícia de última hora que vamos continuar a acompanhar. Não sabem nada sobre mim. Estou aqui a falar e algumas coisas não me estão a fazer sentido. Se calhar às vezes não vai fazer sentido, mas é o que é. Pronto. É uma coisa íntima. Nós para ti para mim, tu, Noélia, Teresa, Joana, Susana, Marta, Druana, Joana, já disse Joana, Tatiana, porque é que eu só estou a dizer nomes de mulheres, ok? Pode ser para qualquer pessoa. Num tom íntimo. Pronto, vê, é por isso que eu tive de fazer coisas eróticas. Pronto, não há muito mais. E porquê é que eu escolhi o slogan? Isto é uma coisa interessante. Porquê é que eu escolhi o slogan da voz para as vozes? Eu costumo falar com as vozes não costumo falar, pronto, não sou esquizofrénico, mas é muitas vezes para organizar pensamentos que eu falo muito alto mentalmente. E não só mentalmente, eu falo alto. Não é falar alto, é falar com as paredes, pronto. Da voz da minha cabeça para as vossas vozes. Para que vocês tenham uma reflexão sobre os assuntos que eu estou aqui a dizer, embora me pareçam os mais patéticos do mundo. E tem lá o P100 Stock British. Pronto, é o que é. Este primeiro episódio foi um desastre. Acho que ficou a essência do que é o podcast. Acho que ficou muito bem explícito o que é que eu venho daqui. Nada erótico e tudo íntimo. Ok? Estou-me a lembrar daquela situação de estudo em casa. Ok, ok. Mas vou-me despedir momentaneamente, porque já passou a minha marca de eu falar. Vamos com calma, 20 minutos a falar. Este é o episódio, acertei pela primeira vez. Episódio piloto. É o número 0. Ou seja, é o episódio que não conta efetivamente, mas que vai estar publicado. Sigam-me para mais. Pronto, agora vou acabar com os meus programas televisivos. Fique desse lado a acompanhar. Até lá. Desejo-lhe. Desejo-lhe. Mas eu estou a falar com quem? Desejo saúde e paz, porque o resto, o universo traz. Estou a brincar, ninguém vai acabar assim. Eu vou acabar. Eu sou o André e este foi. Não, que horror. Não, não vai terminar assim. Vai terminar. Eu sou o André e esta foi a vossa voz. Obrigado.